E aí, esse artigo, ele traz uma discussão referente a isso. Porque eu tenho musculaturas que eu tenho uma tendência à resposta ao estresse. E lembra, para o nosso corpo, o sedentarismo é o estresse numa condição adaptativa de hipo ou hiperatividade. Hipo ou excesso de função. Por quê? Por caminho de restrição energética mais facilitado. Eu dou sempre exemplo, né? Por exemplo, imagina que eu acordo de manhã, eu, sei lá, tenho uma esposa, aí eu acordo de manhã, vou lavar a louça, daí vou recolher o lixo, limpo a areia dos gatos, fico fazendo por quê? Porque para mim é fácil, já acordei. Eu lavar a louça aqui, o meu lixo está aqui do lado. Vou fazer isso aqui também. Por quê? Minha esposa está dormindo. É mais trabalho eu ir lá e acordar ela do que eu recolher sozinho. Já recolhi o lixo aqui, vou limpar a areia dos gatos. Limpei a areia dos gatos, vou estender a roupa no varal, sei lá, sabe? Enfim. Então, estou fazendo várias funções que estão mais próximas, porque eu já estou ativo. Quem está ativo, quem está em movimento, por inércia, tem uma capacidade maior de se manter em movimento. E quem está lá descansando, fica lá. Até ela acordar, volta. Cara, eu resolvo isso aqui. Tá? É praticamente a mesma dinâmica do nosso corpo, né? Mas o que acontece? Imagina que eu acordo 6 horas da manhã no domingo e estou até às 10 horas da manhã na faxina de casa, né? E aí a mulher acorda 10 horas da manhã, fala, bom dia, amor. Fala, bom dia, caramba, estou desde as 6 horas da manhã enquanto você dorme aqui. Sabe, por quê? Porque eu estou cansado já de trabalhar, já fiz um monte de coisa que era para ser distribuído entre o casal e ficou, né, uma tarefa exclusiva para uma pessoa. Então, mais ou menos assim que a gente trabalha. E aí a gente tem alguns músculos que têm esse estado de prontidão, de alerta, mais ligados, vamos dizer assim, que são músculos que são mais utilizados para manter a estabilidade postural e mais solicitados nas nossas tarefas do nosso cotidiano. Que são quais músculos? Por exemplo, a gente tem na literatura... vocês já ouviram falar em músculos fásicos, tônicos? A gente tem exemplos de músculos mobilizadores, músculos estabilizadores, músculos antigravitacionais, músculos posturais. O que é isso? É que são os músculos responsáveis pelo tônus. Quando eu ia na nossa época, na academia, não sei se o Maurício, o Danilo, os caras velhos aqui lembram, né? A terceira idade aqui, os seniors, que a gente ia na academia. Daí tinha fichinha lá, qual que é o seu objetivo, né? Daí assim, era emagrecer, condicionamento físico, hipertrofia, ou aumentar o tônus, né? Então, o que quer dizer aumentar o tônus? O que queria dizer isso? Falar assim, se tinha hipertrofia lá na ficha da academia, falava, não, cara, não quero ficar monstrão. Era essa a ideia, uma interpretação meio equivocada da época. Mas tinha a opção de... Eu quero aumentar o tônus, eu quero ficar sequinho, só marcadinho, tal. Não quero ficar gigante, né? Daí você melhorar o tônus, né? E tinha essa expressão, né, na época. E daí isso até caiu em desuso. O que é o tônus muscular? É a nossa contração de base. Eu estou parado, eu tenho contração muscular aqui, mas não tenho contração voluntária. Eu tenho tônus muscular para me manter nessa postura estática que eu estou assumindo agora. Mas quem não tem tônus? Quem não tem tônus é um cadeirante, por exemplo, que não tem controle do corpo. Tá? Então essa é a diferença. Ele não tem tônus, porque não tem um acometimento nervoso. Tá? Agora não, eu estou aqui, tenho contração muscular, mas não é consciente, paravertebrais, contrai aí. Não, sabe? É uma coisa, contração de base, justamente controlada, principalmente por uma musculatura que é mais excitada, principalmente a musculatura posterior, que é controlada pelo mecanismo fusal. Eu estou parado aqui, mas eu não estou parado. O que está acontecendo? Eu estou oscilando. Eu tenho leves oscilações enquanto eu estou parado. Mas geralmente não é tão visível a olho nu, mas se fizesse uma câmera de análise cinemática, observariam essas oscilações, essas atitudes oscilatórias que eu estou tendo, uma análise um pouco mais precisa. Porque quando eu estou aqui, meu corpo vai para frente e estira o fuso muscular da musculatura, principalmente posterior, detecta uma alteração no comprimento desse músculo, ele contrai e a gente retorna. Então, necessariamente, isso controla o tônus muscular. O tônus que eu preciso, o quê? Me manter ereto,
contra a força gravitacional. Então, eu já tenho um fluxo, né, uma solicitação muscular, é mais fácil para aquele grupamento muscular. Então, por isso que esse grupamento muscular, por já ser quem está em ação, quem é mais solicitado, tem a tendência a ser mais solicitado ainda, porque o estado de prontidão é maior. É mais fácil eu pegar uma coisa que está ao meu alcance e fazer aqui, numa pessoa está dormindo na outra sala. Por mais que o vagabundo tinha que me ajudar aqui a fazer o negócio, mas, puta, até acordar, o cara vai demorar pra cacete, sabe? Então o corpo tenta resolver rápido, de uma forma mais eficiente. E aí começa a ter esse processo que a gente fala disfuncional. O que é disfunção? Tudo começa com desalteração, alteração de função. Tá? E aí ele traz esse tipo de questão adaptativa. E principalmente referente que músculos mais, em suma, músculos mais superficiais tendem a ter um padrão de hipersolicitação e uma resposta, na maioria dos casos, referentes ao encurtamento muscular. E os músculos mais profundos, por falta de demanda de cargas referentes a condições externas mais efetivas, eles se adaptam com hipoatividade. Então, e essa compensação do superficial, ele tende a compensar uma falta de trabalho de musculatura profunda. Então, por isso que eu falei que nas etapas iniciais de treino, o que a gente deveria ter? Deveria tirar a hiperatividade. Quando a gente faz um alongamento, não necessariamente a gente vai mudar a conformação daquele músculo estrutural, mas a gente tem um efeito na regulação desse fuso para diminuir essa condição de hiperatividade. Por isso que é importante o trabalho inicial de alongamento, o trabalho inicial de mobilidade, de liberação, para ter uma questão tecidual, da complacência tecidual e da resposta nervosa excitatória, para a gente ter uma melhor eficiência de realizar aquele movimento específico, para a gente regular essa condição. Tá? Por isso que é interessante essa questão. E por isso que a gente fala, então, trabalhar essa musculatura mais profunda, a estabilizadora, tirar a pressa funcional da musculatura mais superficial, e aí você vai adequando o corpo. Tá? Aquela coisa, vou fazer abdução, né? Eu trabalho muito o tensor da face lata e glúteo. Vai trabalhar, os dois são abdutores. Tá? Tem formas de tentar diminuir uma ação ou outra? Tem, a gente sabe, né, que a gente consegue melhorar o ângulo de realização de um exercício para trabalhar mais fibras, tentar flexionar um pouco o quadril para deixar o tensor da face lata um pouco mais insuficiente, enfim. Tem estratégias que a gente pode usar, mas qual que é a ideia? Alongar, tirar a pressa funcional do tensor, que o tensor é uma musculatura hiperselecionada, solicitada, por quê? Porque ele é flexor do quadril. Flexão do quadril a gente está sempre fazendo. Então, lembra que a gente está exigindo, tem um padrão de continuidade maior. Então, quais esses músculos que têm uma tendência a ser hiperativos, vamos dizer assim? A musculatura flexora do quadril, que a gente sempre está solicitando. O que mais? Musculatura posterior, que tem esse grau de estabilidade, que é uma musculatura antigravitacional. Musculatura paravertebral, musculatura que sustenta a cabeça. Tá? E musculatura acessória na respiração. Não tenho demanda para estabilização, eu tenho uma hipofunção dessa musculatura profunda, excesso de trabalho do superficial. Tá? E aí eu tenho alterações, geralmente escapulares, cabeça, coluna cervical. E aí, por isso que é importante melhorar a questão torácica, expansão torácica, para melhorar a cervical. Geralmente, alterações da cervical são consequências da torácica. Enfim, e aí a gente vai reorganizando frente a essas questões. Isso é uma questão muito importante. Aí a gente vai trazendo para esse ponto de melhora da disparidade desses conceitos musculares.